Olá, espero que estejam bem. Eu sou Fernando Alves e vou demonstrar o projeto de análise preditiva de câncer de pele com IA que desenvolvi para a fase 1 do Tech Challenge da pós-graduação em IA para devs da FIAP. O desafio ele foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar equipes médicas em um grande hospital universitário no diagnóstico de câncer de pele. É uma ferramenta que acelera a triagem de exames e apoia as decisões, reduzindo os erros e até otimizando o tempo dos profissionais. Esse desafio era criar uma solução de inteligência artificial para um problema de classificação binária, envolvendo algoritmos de machine learning capazes de analisar os dados dos pacientes e dar o suporte aos médicos para o diagnóstico dos pacientes. Para resolver esse problema, eu desenvolvi uma solução completa, que é uma aplicação web interativa, que integra dois modelos de machine learning distintos, né? Utilizando uma base de dados pública do Kaggle e a arquitetura desenvolvida toda em Streamlit construída com Docker e utilizando os dados tabulares expostos em API. Nela, a gente pode utilizar os dados pessoais dos pacientes para poder definir se eles têm melanoma ou não, que é uma doença de pele extremamente perigosa. O modelo por trás utilizado aqui é um XGBoost. A gente vai entrar no detalhe de como que foi a escolha do modelo. E a gente tem aqui numa segunda aba uma parte onde ele pode classificar até em 7 categorias diferentes uma lesão de pele. Para o projeto completo, né, a gente tem 3 notebooks diferentes aqui. O primeiro deles é o Setup, onde ele baixa os dados completos com o dataset tabular e as imagens do Kaggle. E ele cria também alguns scripts auxiliares, né, para poder fazer, às vezes, o pré-processamento dos dados que a gente explorou. O segundo é o notebook mais importante, que é onde a gente fez a análise exploratória e a modelagem. O terceiro ele foi separado só para a parte de visão computacional, usando uma rede neural convolucional, uma ResNet. Também a gente vai dar uma passada aqui no detalhe. Mas antes mesmo da gente construir, né, qualquer modelo, o primeiro passo aqui foi a gente entender os nossos dados e verificar se ele precisa de algum tratamento prévio, se ele tem dados faltantes, para que a gente possa fazer o tratamento deles, né? E aqui a gente já começou a explorar quais eram os tipos de lesão, que é a nossa coluna alvo. A gente vê que a gente tem 7 tipos de lesão diferentes. Foi necessário mapear aqui com nomes que a gente pudesse entender. E logo após fazer o primeiro contato aqui com o nosso dataset, né? A primeira e mais importante descoberta aqui que a gente vê é que ele tem um severo desbalanceamento entre as classes, né? A gente vê aqui que ele tem 67% das lesões eram de nervos melanocíticos, né? Majoritariamente benignos. Já o melanoma, que é o nosso foco, né, que é o tipo mais perigoso, ele estava representando 11%, o que mostrou aqui que seria o foco total, a gente pelo menos tratar esse desbalanceamento para poder detectar a classe minoritária, que é o melanoma. Na hora de explorar então os dados demográficos aqui dos nossos pacientes, a gente vê que eles estão concentrados aqui numa idade entre 30 a 60 anos. A distribuição por gênero ela está um tanto quanto balanceada, entretanto um pouco maior para o gênero masculino. E a gente então já começa com algumas explorações do tipo a idade. Ela é um fator para uma lesão de pele? Por esse gráfico aqui de Blogspot aqui, a gente pode ver que algumas lesões elas são mais predominantes com uma idade mais avançada, né? Como por exemplo aqui, o carcinoma basocelular, queratoses actínicas, queratose benigna e até o próprio melanoma, que a gente pode ver que já é uma ocorrência aqui com mais frequência numa idade um pouco maior, né? E se a gente fizesse uma análise do tipo de lesão pelo local? Onde que ele é mais frequente? Onde ele aparece mais? A gente vê aqui que, por exemplo, costas e extremidades mais baixas, talvez por serem regiões maiores, o tronco é onde a gente tem a maior frequência. E aí a gente pode também levantar uma hipótese aqui. Será que locais do corpo que são mais expostos ao sol, luminosidade, elas também podem ser um fator para poder ter essa causa de lesão? Seguindo aqui, a gente então utiliza um gráfico de violino para fazer uma distribuição por lesão, gênero, relacionado à idade. Aqui o gráfico ele revela uns padrões bem interessantes, né? Ele mostra que a distribuição de idade para cada tipo de lesão dá para ver claramente que algumas lesões, por exemplo, como carcinoma, são mais comuns em pacientes mais velhos, aquilo que a gente já tinha levantado de hipótese anteriormente. E a idade média do melanoma é visivelmente maior, né, do que a dos nervos comuns. Essa informação dos pacientes revela que possa ser uma chave aqui para o modelo se basear nesse tipo de variável. Mas continuando aqui com a nossa investigação, a gente pode utilizar as imagens para a gente ter uma certa noção de como que são essas lesões.
E aí, uma coisa interessante que a gente pode ver é que, para olhos não muito bem treinados, né, como é o meu caso, algumas das lesões aqui elas parecem ser muito semelhantes, porém elas são classificadas em categorias diferentes. E até quando a gente entra aqui na parte do melanoma, em comparação com nervos melanocíticos, às vezes a gente até confunde aqui, parecem até muito semelhantes, né? O que ressalta é que a importância de ter um modelo bem treinado para fazer esse apoio na hora de fazer essa triagem dessas lesões para os profissionais. Indo aqui então para a parte de pré-processamento, a gente sabe que a gente tem esse problema de balanceamento das nossa base de dados. E nosso objetivo aqui era bem claro: a gente criar um classificador binário para melanoma ou não melanoma. Para isso, criamos uma variável aqui separada. Utilizamos uma função lá do script para que a gente pudesse fazer o pré-processamento. O que ele faz? Ele preenche os valores nulos da coluna de idade com uma média, e a gente utilizou o one-hot encoding para as colunas de lesão, gênero e localização. Aí então a gente padroniza, né, a idade para ela não ter um valor discrepante com o standard scale, e faz aqui o nosso one-hot encoding para as 3 features que são lesão, gênero e localização. E aí, mas qual a relação que essas features têm com a nossa variável alvo, né? A gente pode ver aqui que ela tem uma frequência que é relacional, um coeficiente relacional com certas features que a gente tem do nosso dataset. Uma delas é sobre o tipo histopatológico. O que é isso? É que a lesão ela já foi feita uma biópsia. Aqui a gente já tem aqui um caso onde ele já está sendo acompanhado. Tem outro caso aqui que a gente pode ver uma relação com a face, pode ser que tenha uma relação com a nossa feature de confocal, mas quando a gente vai fazer uma correlação das features com a ocorrência de melanoma, a gente verifica aqui que esse tipo histopatológico ela tem uma forte relação, a idade, que já era uma hipótese nossa, e alguns locais, né, como costas, a região mais acima, a frequência aqui pelo sexo, pelo gênero masculino, talvez por ele ser ali a nossa um pouco mais alto a incidência do que o sexo feminino, e algumas outras coisas como a nossa hipótese de se áreas que são expostas à luminosidade pode ter uma certa correlação, e algumas dessas podem confirmar as hipóteses que a gente tinha acima, né? E aí então nós separamos as nossas variáveis entre treino, validação e teste. A gente manteve aqui, por questão do balanceamento, as 3 variações, as 3 separações, no caso, né? Treino, validação e testes. E, a princípio, a gente utilizou 2 modelos em específicos. Um modelo de regressão logística e outro modelo de Randall Forest, como comparação inicial, só para verificar. São 2 modelos muito populares, e aí a gente verifica entre eles como que foi a resposta para o nosso dataset. A gente pode ver aqui que o de modelo de regressão logística ele teve até que um desempenho legal, porém ele está errando bastante na hora de falar que é um não melanoma. E em comparação, o Random Forest, apesar dele estar errando menos com o não melanoma, ele está acertando mais com um falso negativo. Mas então, o resultado deles foi bom? Foi ruim? Só comparar 2 modelos aqui já é o suficiente? Logicamente que não seria o ideal para isso. Então, a gente utilizou uma técnica de benchmarking para incluir mais modelos e fazer uma classificação entre a melhor métrica e o resultado deles. Então, incluímos não só o modelo de regressão logística e o do Randall Forest, mas também o KNN, de árvore de decisão, um suporte vector machines e um XGBoost. Porém, aqui, após o nosso resultado, utilizando a métrica de recall como a pré-seleção deles, a gente vê que o modelo de regressão logística ele é o maior e o suporte vector machines vem no segundo lugar, e aí o XGBoost estava lá em último lugar. Já temos a nossa pré-seleção, o nosso modelo escolhido aqui para otimizar vai ser o Logistic Regression. A gente vai utilizar os hiperparâmetros com um Grid Search e vai verificar após a sua otimização. O que a gente chega em conclusão é que ele melhorou bastante, agora ele está errando menos. Porém, a gente ainda não sabe se a gente pode se basear num modelo, talvez um só, não é o ideal para essa questão do nosso problema de triagem para a equipe médica. Sendo assim, a gente decidiu dar uma nova chance ao XGBoost, e dessa vez a gente tratou ele com um parâmetro para poder tratar o desbalanceamento severo da nossa base. E após esse tratamento de desbalanceamento, a gente chega à conclusão de que sim,
o modelo do XGBoost, ele pode entrar aqui como um critério de decisão entre o nosso benchmark de modelos. Nós fizemos uma otimização da mesma forma que a gente utilizou por regressão logística com o Grid Search, e ele revelou 94% de recall na sensibilidade, né? Um valor até que razoável. Ele se mostrou, então, um modelo muito promissor, mas mais pela questão de que ele está errando menos nas questões de um falso positivo e um falso negativo. Sendo assim, ele mostrou o melhor potencial na parte no quesito de equilíbrio. E aí, comparando os nossos três modelos, a gente vê que os 94% aqui da sensibilidade, ele é um modelo que está até um pouco abaixo, né, do Logistic Regression. Entretanto, a precisão dele é maior. O F1 score dele também é maior que do primeiro modelo otimizado de Logistic Regression. A sua curva ROC também está mais alta. E aí ele mostra aqui como que é o equilíbrio dele, errando menos em questão de comparação com os outros modelos. Sendo assim, a gente agora tem o nosso modelo ideal. Aqui no conjunto de testes, né, ele alcançou um recall de 94%, significa que ele foi capaz de identificar 94 em cada 100 casos de melanoma, errando apenas 10. O resultado é muito bom para um sistema de triagem, né? O custo disso é a precisão mais baixa, o que significa que ele gera alguns alarmes falsos. Porém, muitas das vezes, para um sistema de apoio, é muito melhor um alarme falso do que um diagnóstico perdido. Mas, lembrando que a decisão final sempre cabe ao médico especialista. Mas, então, a gente já tem o nosso modelo que mantém o equilíbrio na hora de fazer a classificação. Ele é um modelo que a gente pode utilizar? Ele é confiável? A gente ainda não sabe. Para isso, a gente pode utilizar aqui a biblioteca SHAP e um Tree Explainer, que é otimizado especialmente para modelos do XGBoost, para poder comprovar como que o nosso modelo está fazendo essa classificação. E através aqui do gráfico, né, o modelo ele aprendeu exatamente o que nossas análises prévias estavam sugerindo. As características mais importantes para as decisões foi o tipo de diagnóstico prévio, seguido pela idade do paciente, que já estão sendo fazendo acompanhamento, seguido aqui pela idade, né? Isso dá uma certa confiança de que o modelo está se comportando como um assistente inteligente, né? Baseando e usando o contexto clínico para as tomadas de decisão. Sendo assim, a gente coloca o modelo em produção e utiliza ele aqui no nosso dashboard. Com os dados do paciente, a gente pode utilizar ele como se fosse o formulário. Ele envia para a nossa API e executa o modelo do nosso XGBoost. E o resultado do modelo é a probabilidade da nossa classificação, se tem melanoma ou não tem melanoma. Passando então para a segunda aba, que é a divisão computacional, a gente utilizou o modelo ResNet por ser um modelo simples e eficiente. Esse modelo ele pode utilizar uma técnica chamada de Transfer Learning. É uma técnica onde a gente precisa de um acervo menor, não precisa retreinar o modelo todo, já aproveita todo o modelo treinado, ele economiza tempo e recurso, né? Ele congela as camadas iniciais e substitui a camada final para que a gente possa fazer um ajuste fino. E após esse ajuste fino, fica com a camada treinada com um conjunto menor dos dados. E aí ele tem um processo muito mais rápido, exigindo muito menor tempo de processamento. Ele ajusta aos pesos da nova camada para que a rede inteira passe a classificar então as imagens com o nosso novo problema. Aí aqui a gente consegue ver também, pelas mesmas métricas, se a precisão, o recall, o suporte, F1 score, como que ele está classificando cada uma das 7 lesões que estão disponíveis por imagem do nosso acervo. E aqui com um teste prévio, ele mostra qual que é a confiabilidade na previsão deste modelo. Muito bem, em conclusão, a gente pode perguntar, né? Esse sistema pode ser utilizado na prática? Sim, mas como uma ferramenta de apoio para as decisões dos profissionais. Ele não substitui o médico, mas pode ajudar a priorizar os casos, servindo como uma segunda opinião ou uma rede de segurança. E os desafios, claro, eles existem, o modelo ele foi treinado em um dataset específico, ele precisaria de uma validação dos contextos dos dados do hospital local, para garantir que não haja vieses. E além disso, como toda ferramenta de IA em saúde, ele precisa passar por um rigoroso processo de regulamentação. Em conclusão, o projeto ele entrega uma solução de IA de ponta a ponta, desde a análise dos dados, treinamento dos modelos de alta performance e até a aplicação web interativa, empacotada, pronta para o uso, utilizando aqui um Docker para poder subir essa aplicação. E, sendo assim, conclusão, a ferramenta de inteligência artificial ela pode aumentar a capacidade humana na parte de tomada de decisões baseadas em dados.
Agradeço bastante pela atenção e o código completo com todas as instruções está disponível aqui no meu GitHub. Tem uma série de instruções com o dataset todo disponível. Muito obrigado e até a próxima.